Caramba! Até o Demolidor vai aparecer no filme do Homem-Aranha 3. E não é qualquer um não, é o Demolidor do Charlie Cox, da série da Netflix. De onde essa notícia veio, o próprio ator falou a respeito desse rumor e por que isso é tão estranho. Qual é o problema por trás disso tudo? Nós vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e caramba, quem tá acompanhando o canal aqui nos últimos dias tá sentindo a loucura que vai ser Homem-Aranha 3. Eu sinceramente estou com dificuldades do que pensar. Nos dois vídeos que eu fiz ontem, eu expliquei todos os aspectos do retorno do Alfred Molina como Dr. Octopus, além do retorno do Andrew Garfield como Homem-Aranha, que vai trazer junto com ele vários outros atores, incluindo atores da trilogia clássica também. Agora, você assiste esses rumores e você não pensa, cara, é muita gente. Peraí, é Homem-Aranha 3 ou é tipo um novo Vingadores Ultimato que vai ter um monte de herói e um monte de personagem por aí? Isso me leva a crer o seguinte, que beleza, se for o filme do Aranhaverso em live action, a maioria desses personagens todos aí, eles não vão ter tanto tempo de tela assim. Por exemplo, Mary Jane, Gwen Stacy, Miles Morales, se Miles Morales aparecer, devem ser personagens ali que surgem em uma cena e tal e depois não voltam mais, quase como se fosse uma participação especial, um easter eggzinho. Porque sinceramente, Homem-Aranha 3, eu fiz uma sessão Loki aqui há bastante tempo falando sobre Homem-Aranha 3 e um dos grandes problemas daquele filme foi ter um monte de personagens. Agora aqui é importante ressaltar que eu não tô entrando em uma briga com você que gosta de Homem-Aranha 3 não, tá? Calma aí. Eu só estou dizendo que, assim, muitas pessoas acham esse filme problemático, inclusive o próprio diretor, o Sam Raimi, porque tinha 3 vilões envolvidos, era muita coisa pro Homem-Aranha resolver. Aí você vai e olha pra esse novo Homem-Aranha 3 aqui, com o Tom Holland. Putz, parece que vai ter mais gente ainda. Como é que vão resolver isso? E a cerejinha do bolo nessa vez é o Charlie Cox como Demolidor voltando. De onde saiu essa notícia? A gente precisa sempre ir nas fontes para entender se isso é verídico, se é um rumor vazio. E quem disse que o Charlie Cox vai voltar é o Charles Villanueva do Murphy's Multiverse. Mas rapidinho, se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para dar aquela força pro canal. A gente tá sempre falando aqui sobre as novidades do mundo de super-heróis. Eu adoraria ter a sua companhia. E para você que já é inscrito, um grande abraço e vamos continuar. Esse site tem bastante credibilidade porque, apesar de não ser um dos grandes, ele vem soltando furos de reportagem há bastante tempo e vem acertando bastante. Diferente de alguns outros que a gente vê por aí que falam um monte de besteira e dificilmente essas coisas todas se comprovam. Segundo o Murphy's Multiverse, o retorno do Charlie Cox como Demolidor vai acontecer em Homem-Aranha 3 sim, e eles souberam disso através de não uma, não duas, mas várias fontes, várias pessoas envolvidas na produção do filme. É importante ressaltar que isso só é possível porque o contrato entre a Marvel e a Netflix já acabou. Se eles ficassem 2 anos sem produzir uma nova temporada da série para o serviço de streaming, os direitos do personagem retornariam para a Marvel e é exatamente isso que aconteceu. Portanto, aquela coisa, se você ainda está esperando uma 4ª temporada do Demolidor na Netflix, eu recomendo que você assista um outro vídeo que eu fiz aqui sobre a 4ª temporada do Demolidor, que tá épico, e ele vai ser o mais próximo que a gente vai chegar disso. Porque esse Demolidor que vai aparecer no filme do Homem-Aranha, apesar de ser interpretado pelo Charlie Cox, pode não ser o mesmo das séries da Netflix e a gente vai chegar lá, vamos abordar isso ainda. Lá no início do ano, em abril, o site Comic Book abordou o ator Charlie Cox por causa dos rumores que já existiam na época dele aparecer em Homem-Aranha 3. Rumores esses que eu não acreditava ser muito verídicos. Nós vamos revisar isso aí no finalzinho desse vídeo. Mas enfim, os rumores já existiam e o Charlie Cox respondeu ao site o seguinte: eu não tinha ouvido esses rumores, mas certamente não será o meu Demolidor.
não estou envolvido no filme. Se isso é verdade, não é comigo, é outro ator. Foi isso que ele disse na época, em abril. Só que agora parece que ele vai retornar, então nesse meio tempo, talvez a Marvel Studios tenha fechado um acordo com ele, ou mesmo antes disso já estava havendo conversas, mas ele não podia divulgar nada, revelar nada. A mesma coisa que aconteceu com a Zendaya quando foi entrevistada pelo programa do Jimmy Kimmel lá, e ela disse que não poderia confirmar nem negar os rumores do Aranhaverso em live action acontecendo. E a mesma coisa também aconteceu com o Jamie Foxx quando ele deu uma entrevista sobre o retorno do Electro. Ou seja, o Charlie Cox poderia estar sendo honesto naquela época, lá em abril, e o jogo simplesmente mudou com o tempo, ou de fato ele estava soltando aquele papinho de ator, sabe? Que ator não pode ficar falando demais. Você sabe o que acontece com o Tom Holland e com o Mark Ruffalo, né? São os atores que mais dão spoilers dos filmes da Marvel e coitados, os caras devem tomar um monte de esporro dos agentes deles, da produtora e esse tipo de coisa. O grande rumor que existia anteriormente do Demolidor aparecer em Homem-Aranha 3 seria que o Matt Murdock, o alter ego do Homem Sem Medo, apareceria no filme como um advogado do Peter Parker. E eu cheguei a argumentar aqui no canal que se a Marvel Studios fosse usar um advogado, usaria a Mulher Hulk, porque ela é uma advogada e tá com uma série programada para estrear no Disney Plus. Faria muito mais sentido, afinal de contas, do ponto de vista da empresa, eles estariam ali apresentando uma personagem que poderiam explorar mais no futuro. Porém, se eles realmente vão usar o Matt Murdock, o Demolidor, é lógico pra gente pensar que de alguma forma a Marvel Studios vai tentar lucrar com esse personagem no futuro, então pode ser que nós tenhamos o anúncio de uma série do Demolidor em breve, o que não seria surpresa alguma, já que a série do Demolidor é a mais querida pelos fãs e a que fez mais sucesso na Netflix. Infelizmente, segundo o Murphy's Multiverse, o Demolidor do Charlie Cox vai ser o único que vai ser salvo dessa leva da Netflix aí, pelo menos por enquanto. Eu devo dizer que eu fico até um pouco satisfeito com isso, porque eu não gostei tanto daquele Punho de Ferro lá não, eu não fico tão feliz não, porque o Justiceiro era da hora pra caramba, a Jessica Jones, até o Luke Cage era maneiríssimo, o cara nasceu pra ser o Luke Cage. Vamos esperar, porque talvez isso seja uma questão contratual, sabe? Já passaram 2 anos desde a 3ª temporada de Demolidor, mas talvez daqui a algum tempo os direitos do Luke Cage, do Justiceiro e da Jessica Jones também retornem para a Marvel e eles decidam usar esses personagens novamente. E aí entra outra questão, porque a série do Demolidor era mais adulta. A gente não consegue imaginar ela se encaixando no catálogo do Disney Plus, que é uma plataforma de streaming mais para a família toda. O Disney Plus não tem nem os filmes do Deadpool, por exemplo, que são filmes para maiores de idade. Existem rumores aí de que essas produções para pessoas mais velhas iriam para a Hulu, que é um serviço de streaming também da Disney, só que separado do Disney Plus, enquanto outros rumores dizem que Hulu e Disney Plus podem se fundir e daí dentro do Disney Plus haveria uma seção para maiores de idade, então isso é uma possibilidade também. E o Demolidor, assim como Deadpool, assim como o filme anunciado do Blade, assim como a série pro Disney Plus do Cavaleiro da Lua, todos esses personagens se encaixariam dentro dessa área aí para maiores de idade no Disney Plus. Todas essas produções poderiam refletir um lado mais urbano, mais realístico do universo cinematográfico da Marvel e que o Disney Plus teria uma seção lá especial só para isso tudo. Mas agora, por que eu acho isso tão estranho, não é? Eu já mencionei aqui o fato de ter um monte de personagens, só que não é nem isso. O Demolidor, interpretado pelo Charlie Cox, aparecendo em Homem-Aranha 3, é estranho por 2 motivos. O primeiro, se o Homem-Aranha está sendo acusado de ser um super vilão, talvez o problema dele seja direto com o governo e não um problema dele precisar ir num tribunal ou algo assim. É muito difícil para mim e talvez para você também
imaginar um filme do Homem-Aranha que se passe um pouco num tribunal e que seja um julgamento do Peter Parker. Isso não tem cara de história do Homem-Aranha, tem cara sim de história do Demolidor. Se fosse um filme do Demolidor ou uma série do Demolidor, pô, faria sentido ter essa questão dele no tribunal e tal. A única solução que eu consigo imaginar para isso é que o Demolidor ou Matt Murdock apareçam só numa ceninha mesmo, talvez oferecendo ajuda, deixando ali um cartão de visita, mas não ficando durante o filme inteiro. Sabe aquela participação do Hugh Jackman em X-Men Primeira Classe? Pois é, ele não fez parte da equipe dos X-Men naquele filme, mas ele apareceu numa ceninha lá quando o Professor Xavier e o Magneto tentaram recrutar ele. De novo, isso não deixaria o Demolidor com uma participação tão grande assim, afinal de contas, pô, o filme do Homem-Aranha tem que ser do Homem-Aranha e já que vai ter várias outras versões do Homem-Aranha no meio, poxa, já tem gente demais para dividir espaço de tela, mas, invariavelmente, já serviria para Marvel Studios estabelecer o personagem ali naquele universo. E aí entra a segunda questão. O Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox, é um produto, é uma criação da Netflix. Sim, era uma série da Marvel, sim, e tal. O Kevin Feige agora, ele comanda criativamente todas as coisas da Marvel, sim, porém, mesmo que a Marvel Studios possa usar aquela versão do personagem, ainda assim o início da história dele tá ali no serviço de streaming concorrente da Disney Plus, não é? Que é a vermelhinha, a locadora vermelha. Em outras palavras aqui, faria sentido, vamos pensar aqui juntos, a Marvel Studios e a Disney reviverem um personagem da concorrente? Eu já li uns comentários aqui embaixo, eu acho importante ressaltar uma questão aqui que eu percebi que algumas pessoas ainda não entenderam completamente. As séries da Marvel, tipo Agentes da S.H.I.E.L.D., Fugitivos até, e todas as séries da Netflix, sim, são da Marvel, porém eram da Marvel Television e não da Marvel Studios. Então sim, era a mesma empresa, eles diziam que fazia parte do mesmo universo, mas eram diferentes pessoas comandando. De um lado você tinha um Kevin Feige, do outro lado você tinha um outro cara que vivia tretado com o Kevin Feige e que agora saiu fora da empresa e o Kevin Feige está dominando tudo. Significa que o Feige vai continuar o trabalho daquele cara? Não necessariamente. Inclusive, depois do que aconteceu com a série do Helstrom, que eu comentei aqui do lado, a série foi cancelada na primeira temporada, a impressão que a gente tem é que a Marvel Studios, comandada pelo Kevin Feige, tá querendo é cortar laços, cortar qualquer ligação com as produções feitas anteriormente pela Marvel Television. Então eu vou repetir a pergunta agora. Faz sentido a Marvel Studios reviver um personagem que foi feito pela Marvel Television para um serviço de streaming concorrente do Disney Plus? Não faz. Eu não estou dizendo que o rumor é falso, pelo contrário, o rumor parece verdadeiro. E eu entendo que o Charlie Cox vivendo Matt Murdock foi uma escolha muito assertiva. Os fãs adoram isso. Portanto, se a Marvel Studios for querer usar esse personagem sem querer fazer o pessoal voltar lá na Netflix para reassistir as temporadas da série, o que a Marvel Studios faria é meio que um reboot do Demolidor. Ou seja, a minha aposta é que, assim como o Dr. Octopus e o Electro do Jamie Foxx vão aparecer em Homem-Aranha 3 como diferentes versões dos personagens que apareceram nos outros filmes do Aranha, o Charlie Cox também talvez apareça como uma versão do Demolidor diferente daquela que nós vimos na série da Netflix. O que eu, como um grande fã do Demolidor, acharia até excelente, porque seria a oportunidade da Marvel Studios consertar alguns detalhezinhos ali que a Netflix acabou errando com um personagem. Pelo menos na minha opinião. Mas o que você acha? Aqui do lado tá aquele vídeo sobre a 4ª temporada do Demolidor que eu recomendo pra caramba que você assista. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Agora, uma série do Demolidor dentro do Disney Plus é uma parada que eu gostaria de ver. Nossa, uma série com alto orçamento agora. Quero ver o Demolidor pulando entre prédios, assim. Aí seria difícil, mas pô, seria um sonho.